novo, que Robson é semelhante a nós, cumpre dizer que hoje Vossas Excelências estão com uma das atividades mais difíceis da vida, a atividade de julgar o semelhante. Sim, papel árduo e complexo. Portanto, senhoras e senhores, prometo ser objetivo e ajudá-los a aplicar a justiça. O Ministério Público vota a réplica para desconstruir as teses apresentadas pela defesa. Infundadas teses que se desligam totalmente da verdade real, que é o que realmente nos interessa. Se desligam do que consta nos autos. Mas, antes de desconstruir as teses, que é o objetivo principal da réplica, para que vocês bem entendam, não tem como eu adentrar nessa seara sem reforçar a autoria do presente delito, como bem foi demonstrada pela minha nobre antecessora promotora de justiça, Raíza Moniza. Robson, que faz cara de coitadinho, nem olha para Vossas Excelências, é autor, é réu confesso, em fase inquisitorial e em fase instrutória processual, na qual existia o tripé: defesa, amparado no artigo 5º, Ministério Público e o juiz-presidente. Ele estava assegurado no tripé e confessou com riquezas de detalhe, pormenorizadamente, que é sinônimo de detalheza, de detalhamento. Pegando o gancho novamente da promotora Raíza, todas as testemunhas confessam e alegam que Robson é o autor do delito. Não há discrepância quanto a isto. E o Ministério Público, antes de tudo, é um órgão que representa a sociedade. O Ministério Público não vem aqui apenas para condenar Robson. Nós estamos aqui para defender a sociedade. É um parquete imparcial. Parquete é sinônimo de Ministério Público. Então, senhoras e senhores, todas as testemunhas alegam ser Robson o autor do delito, dos dois crimes, do assassinato brutal de Maria Eduarda e Marcos Antônio. E antes de adentrar na seara, no objetivo principal da réplica, que é desconstruir as infundadas teses que esses nobres defensores defenderam com clareza, eu quero reforçar a qualificadora presente nesses dois crimes. Motivo fútil. Ele praticou esse crime com motivo fútil, insignificante. Não teve proporcionalidade entre o fato gerador do crime e o próprio crime. Ciúmes. Ciúmes de Edilaine, mãe das crianças, enquanto mulher. Ciúmes da relação que essa mãe tinha com os filhos. Mulher de 22 anos, que teve uma gravidez precoce. Também foi imputado a este réu a qualificadora da impossibilidade de defesa, e esta vai ser fácil de demonstrar. 1,70 m, como consta no exame de corpo de delito, que não apenas o exame de corpo de delito não apenas verifica o corpo das crianças, é todo o cenário. O réu, 1,70 m, ao tempo do crime, 45 anos de idade. Maria Eduarda e Marcos Antônio. Maria Eduarda, 6 anos, 1,10 m. Marcos Antônio, 6 anos, Maria Eduarda, 7 anos. E Marcos Antônio, 6 anos, 1 metro de altura. Desproporcionalidade, portanto, física. Aí está demonstrada a impossibilidade de defesa. Outro argumento que reforça isso
é o fato deles estarem dormindo. Maria Eduarda e Marcos Antônio estavam dormindo na hora que esse réu, desculpem a palavra chula, montou sobre as crianças. Montou, porque como bem demonstrou a minha antecessora promotora de justiça, Luana, a calça dele estava manchada de sangue na altura dos joelhos. Como isso pode acontecer se ele não montou? Como a defesa disse. É lógico que montou. O corpo de delito, novamente, eu estou adstrito ao processo, estou demonstrando onde está o meu argumento. Está no exame de corpo de delito. Mostrou lá a foto da calça dele. E agora, senhoras e senhores, eu parto para o objetivo da minha fala, que é desconstruir as teses, infundadas teses, dizendo que Robson é inimputável. Inimputável no sentido de não ser responsável criminalmente pelo duplo assassinato. Eles dizem que Robson não deve ser responsável criminalmente por ter matado 2 crianças. Falaram que Robson é inimputável, mas esqueceram de dizer qual será a consequência se Vossas Excelências absolverem impropriamente Robson. O parágrafo 1º do artigo 97 do Código Penal, ele fala que se Vossas Excelências entenderem ser Robson inimputável, não responsável pelo que fez criminalmente, será levado a um hospital de custódia e poderá passar no mínimo de 1 a 3 anos. E aqui cabe um gancho forte. Ele já cumpriu 2 anos em prisão preventiva. Ou seja, resta só 1 ano. Daqui a 1 ano, esse réu pode estar na rua novamente. Que segurança jurídica terá a sociedade? Este é meu papel, garantir a segurança da sociedade. O papel do Ministério Público. Portanto, Vossas Excelências, vocês não devem acatar essa tese infundada, que se funda, remetendo ao laudo, ao primeiro laudo, se funda em um laudo. Por 2 vezes nesse processo, foi oportunizado analisar a sanidade mental deste réu. E a primeira vez foi em audiência de instrução. O próprio Ministério Público requereu a instauração de um incidente de insanidade para analisar a sanidade deste réu. E foi comprovado neste laudo que Robson é inimputável. Porém, vocês perceberam que eles embasaram esse laudo apenas na experiência de 50 anos do médico perito. Mas o laudo, senhoras e senhores, ele está adstrito aos ditames da medicina legal, da psiquiatria forense. Não podemos embasar um laudo em anos de experiência. Desde quando isso vale? Todos nós aqui somos do ramo do direito. Quer dizer que um jovem advogado não tem experiência? Foi isso que eles disseram. Todos jovens. Todos jovens. Não se pode embasar um laudo em experiência do médico. Ele tem que seguir critérios. Não seguiu. Não houve. Portanto, é infundado esse laudo. É incoerente. Não tem bases na medicina legal. Só tem base na experiência do expert médico Jorge Ursulino. E diante dessa obscuridade do laudo, o Ministério Público, sim, pediu esclarecimento na audiência. Pediu esclarecimento para que fosse esclarecido o laudo, para quem tivesse a oportunidade de embasar seu laudo na medicina legal. Não fez. Portanto, houve a necessidade, senhoras e senhores, de realizar outro laudo. Então, o Ministério Público pediu novamente a instalação de um incidente de insanidade. E dessa vez foi realizado sim um laudo coerente, com bases sólidas, com fundamento na medicina legal e nos mais diversos âmbitos e searas da psiquiatria forense. E disse esse laudo que Robson é imputável, ou seja, é responsável criminalmente pelo duplo assassinato. Ele sabia o que estava fazendo na hora em que desferia as 50 facadas na vítima. Ele sabia, ele tinha consciência do caráter criminoso do fato.
Tanto que desferiu números idênticos de facada. Senhores e senhoras, convido vocês para uma análise. Número idêntico de facada. Numa probabilidade matemática, é impossível desferir número idêntico de facada sem que se deseje, sem querer. Como é que eu consigo desferir 50 facadas, 25 em cada corpo, sem que tenha sanidade mental? Claro que ele tinha sanidade mental. Restou provado que ele tem sanidade mental. Tem e tinha. E esse laudo forte, ele se apoia em alicerces. Ele não se apoia em anos de experiência do médico. Ele se apoia em alicerces da medicina legal, do ramo da psiquiatria forense. Ele embasa nas funções cognitivas. Foi analisada as funções cognitivas de Hobson. Funções cognitivas, senhoras e senhores. Analisa o pensamento. Ele lembra da vida pregressa, lembra de tudo, descreve, mesmo após 2 anos do fato, descreve detalhadamente o fato. Sua inteligência está ok, foi comprovado nesse laudo. Esse laudo também se embasa na orientação do réu. Orientação com relação a tempo e espaço. Não se embasa nos anos de experiência do médico psiquiatra. Se embasa nos ditames da medicina. Hobson tem orientação de espaço. Ele sabe onde está, sabe onde estava, tem orientação de tempo, sabe qual a data, sabe qual o ano. 15 minutos. Portanto, senhoras e senhores, Hobson tinha sim consciência do que fazia. Prova disso é que foi calculista. Eu vou provar para vocês que ele foi calculista. Ele saiu de casa, após ter desferido as 50 facadas nas vítimas, ele saiu de casa e tomou cuidado para sair no mesmo horário que sempre saía, habitualmente. Para quê? Sair no mesmo horário? Para não criar suspeitas de que foi ele. Foi estratégico e calculista. Foi até o trabalho após matar 2 crianças e bater o ponto. Qual é a finalidade da pessoa voltar para o trabalho após ter matado 2 crianças e bater ponto? Criar álibi. E álibi, no contexto jurídico, é uma ferramenta que o réu utiliza para provar sua inocência. Portanto, senhoras e senhores, condenem Hobson por duplo homicídio duplamente qualificado. Peço que vossas excelências apliquem a justiça hoje. Implantem naquela mãe, no seio daquela mãe, o sentimento de justiça realizada. Implantem na comunidade onde viviam as crianças o sentimento de justiça realizada. Apliquem a justiça. E aplicar a justiça no presente caso é condenar Hobson Fernandes dos Santos por duplo homicídio duplamente qualificado. Encerro minha fala.